Eu estou ao vivo, rolou uns imprevistos aqui. Boa tarde, pessoas! Então, estão me escutando bem? Quem estiver por aí, fala um oi para me saber se está tudo bem, se eu estou ao vivo mesmo, ou se eu estou falando sozinha por aqui. E aí, pessoal, como é que tá essa força? Então, eu vou começar explicando, né, o porquê dessa live. Essa live, ela era feita no Instagram da Teu Concurso. Então, como eu abri o YouTube a pedidos de seguidores da página de longa data, né, voltei para o YouTube depois de um tempo, depois de um longo inverno, né, e estou aqui novamente. Estão me escutando? Deve estar, né? Ninguém correu ainda. E o que acontece? Hoje eu vou conversar, eu fiz as lives de leitura, né, que eu faço no Instagram, e estou jogando aqui no YouTube. O último livro que a gente leu, o texto que a gente leu, foi O Falso Princípio da Educação, de Marx Stirner. Bom? E eu fechei eles essa semana, e para fechar toda a discussão, eu chamei Rogério Nascimento, que é um professor na UFCG, né? Eu sou mestre, doutor, anarquista, herege, ele é tudo. Né? Para conversar com a gente sobre Marx Stirner. Ele é um estudioso, pesquisador, né, sobre as questões políticas, do movimento do trabalhador, né, da causa operária e tudo mais. Historiador, é antropólogo e dá aula na área de antropologia. Agora, ele está reiniciando o computador, ele estava aqui comigo, só que aí caiu na hora que eu dei ao vivo. E ele está reiniciando o computador dele para entrar aqui, para a gente começar esse bate-papo, certo? Eu estou olhando aqui para ver se ele falou alguma coisa. Se sobreviveu, se caiu, mas passa bem. E aí, pessoal? Tia Teia, você está aqui. Olha a Grazi, linda, maravilhosa, mandando flores. Tia Teia tá aqui também. Já tô aqui, muito bem, Tia Teia, nós. Mandei um shots um dia desse aí para o canal dela. A Monique chegou também. Uhul! Estamos chegando. Eu abri agora, porque como eu falei que ia ser 4h30, né? Se eu fosse ficar esperando o Rogério voltar, que ele caiu. Aí eles vai abrir, vai conversando lá com a galera, que eu já chego. Estou esperando ele reiniciar o PC, tá certo? Enquanto isso, a gente tá por aqui, tá bom? Então, gente, a, a, ai, né, esqueci de dizer. Eu não sei se vocês viram os vídeos anteriores, né? Que tem no canal aqui do Atacom. Eu tenho um vídeo, o primeiro vídeo que eu postei foi conhecendo Marcos Stirner, depois dessa live. Se você quiser assistir ele para se inteirar também, é legal. E tem os outros vídeos da leitura do livro. As leituras que eu faço não são leituras, é, são leituras descontraídas, tá? Informais. E a partir daí, a gente vai pensando junto sobre o que a gente está lendo. A partir de exemplos da vida prática, do que acontece na nossa realidade, não é? A questão, ele fala bem sobre, Stirner fala muito também sobre a questão do ensino religioso, né? Como é uma praga. Deixa eu ver aqui, Rogério, cadê você, meu filho? Peraí, pessoal. E aí? Falei com ele. Então, eu vou introduzir aqui vocês, enquanto ele não aparece, certo? Ó, foi esse livro aqui que eu li, certo? Faço consideração de Marcos. E eu vou ler aqui, na descrição, no título do vídeo, tem dizer assim, são sujeitos de criação ou criaturas de adestramento, né? Marx Stirner, ele lança essa questão, né, quando ele vai escrever sobre educação. Ele lança várias questões que eu vou conversar aqui com o Rogério. Mas essa é a primeira questão e aqui impacta mesmo. Assim. Como assim? Né? Ele fala assim que
Ele fala que a gente tem que perceber que nossa educação ela é imposta, né? E que essa imposição vai gerar que tipo de educação? Ei, Rogério, então, Rogério, oi, Grazi, vai adicioná-lo? Eu não consegui a câmera. Eita, Roger, vou deixar assim, grande Como mesmo. é que eu faço, hein? Tu vai, sabe aonde, Rogério? Nessas configurações. Tem a caixinha que tem silenciar, aí parar a câmera, tem configurações. Tu clica Configurações. na rodinha, na engrenagem. Aí tu vai em câmera, aí você ativa a câmera. Tu tá pelo PC, né? Ativa a webcam. Vai ter lá o nomezinho. Deixa eu ver aqui. Quem Ativar. sabe faz ativar. Quem sabe Aonde é faz que é? ao Não vivo. tô sabendo, não. Tem câmera. Aí embaixo vai aparecer o quadrado, né? Que é para aparecer a imagem. Aí vai ter câmera, você vai clicar na câmera que você quer que seu PC utilize. Aí vai ter, se for uma câmera externa, vai ter o VC câmera, um exemplo, ou câmera integrada. Aí você clica em cima e fecha. Câmera. Porque Mas não abre nada, não, aqui, quando eu digo câmera. Eu vou retirar minha câmera e colocar de novo, vai para ver se ela lê. né? Vai ajudar aí, gente. É no. Mas aí vai aparecer, é que tu tem que permitir. Certo, vamos tentar. É babado. Olha aqui as meninas chegando, a mulherada reunida. Monique, oi Monique, Monique está aqui. Karina, Grazi, oi Grazi. Aí vai, tu vai aqui nos três pontinhos, Roger. Aí vai editar a configuração de câmera. Três pontinhos. Estou procurando aqui. Vai em configurações na engrenagem. Eu vou ensinar aqui. É, Peraí, gente. tô, tô Vai nela. nas engrenagens. Pronto, clicou. Aí você vai em câmera. Vai ter geral, câmera, áudio. Mas Vai não em abre câmera. nada. É porque tem que permitir. Aí tu vai aqui na barra, que tem o É. endereço da internet. Aí vai ter um cadeadozinho. Aí tu vai clicar com o botão esquerdo no mouse. Aí vai ter lá câmera, microfone. Aí você abre tudo. Abre tudo. Aonde é que é mesmo? Não tem onde botar a barra na barra do link da página. Aí tem um cadeadozinho, mesmo aqui no cantinho. Aí tu clica com o botão esquerdo do mouse em cima, aí vai aparecer para liberar. Você clica em cima para liberar a câmera, o microfone, o som, o que tiver aí. Mesmo se tiver liberado, você clica de novo para liberar de novo. É Ah, aqui o. vamos ver. Vem. Boa tarde, pessoas. Chegou o Emerson Bezerra aqui para a gente. Emerson, aqui o negócio tá difícil. Tá tranquilo, pessoal, essas coisas técnicas acontecem. Mas, Roger, que só vive participando de live na hora que vem para mim, na minha, dá esse babado. Uma coisa a gente fica sem idade. Não, tem que aparecer. Ora, pô. Não é? Estava aqui falando sobre o título da live. Somos sujeitos de criação ou criaturas de adestramento? Já começa assim. Eu acho que eu vou abrir aqui, então, pelo celular, viu? Vai! Tenta aí. Deixa eu vou tentando aqui. Tenta, que deixa aí. Vamos conversando enquanto isso? É. Pelo celular, tu deixa ele deitado. Assistir lá assim. Ah, certo. Então eu mostro. Ou pode deixar assim, assim.
Isso aí é uma questão estética. E aí, pessoal, curiosidades, alguma curiosidade, alguma pergunta, vão deixando aí, que quando o Rogério começar a falar, a gente vai respondendo, certo? A gente vai falar sobre esse rapaz aqui. Oi. Boa tarde. Eu só enrolei. Tu abriu o celular? Abri. Eu tranquei aqui. Deixa eu ver, cadê? Não sei nem como é que tira, remover. Tanto tempo que eu fiz live. Eita, aquelas lives que a gente fazia no. Gente, olha, quem quiser seguir, bota assim, ateus e agnósticos de Paraíba. Vai ter lá as lives que a gente fez, o encontro de ateus e agnósticos durante a pandemia. Tem uma galera lá. O Rogério entrou, o Rogério saiu. Agora ele entrou de novo. Mas... agora tá certo. Agora eu consegui só pelo celular aqui. Deixa eu puxar aqui. Mas agora não estou lhe vendo, não estou lhe escutando. Vou começar aqui oficialmente, então, me apresentando. Chega. Ok, botei o fone para ouvir melhor. Pronto. Então, gente, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre Max Stirner, tá certo? E eu trouxe para isso, né? Esse tá dando eco. Rogério Nascimento, que ele vai se apresentar agora para vocês, né? Professor, anarquista, herege. Ele é tudo. Vai, Rogério. Oi, tá me ouvindo? Tô. Desculpa aí esse mau jeito, minha gente, essas coisas de computador, de internet. Aí agora o computador deu de não reconhecer, né? Mas quero dizer que é bom falar de Stirner. Valeu, Karina, pelo convite. A gente conversa de vez em quando, né, sobre essas coisas e outras mais, né? Mas Max Stirner é uma figura que me é muito cara, muito querida. Os seus textos vivos, né, vigorosos, né, de uma escrita cortante, né? É bom falar sobre ele, sempre é bom. E valeu, Karina, e por todo mundo que está aí para ouvir né, a nossa conversa e também interagir, né? Sim, sim. Quem tiver aí uma pergunta, uma questão, pode lá mandando que a gente vai conversando. Rogério, assim, quando eu conheci Stirner, porque na época que eu estava na universidade, né, fui lá, né, atrás de saber sobre pedagogia anarquista, você me mostrou, não, vale Maria Lacerda, vale Stirner, e eu dei o meu ponto de virada, assim, realmente, eu comecei a perceber a educação com outros olhos, né? E Stirner, nesse texto do Falso Princípio da Educação, ele dá alguns ele fala sobre saber, sobre vontade, né? Sobre algumas questões que liberdade, né? Que permeiam a educação libertária. E quando ele fala em saber, Rogério, assim, porque ele é muito, ele diz assim, a gente tem que se destruir, tem que destruir o saber, né? Mas em que sentido? Vamos discorrer. Uhum. Bom, olha, Stirner, cara, é um autor, assim, de saída, né? Ele é um divisor de águas no pensamento ocidental. Ele foi muito conhecido em seu tempo, né? Mas ao mesmo tempo foi sabotado, boicotado. E figuras que hoje são celebridades do pensamento na filosofia, né? Passaram por Stirner, né? E esconderam essa fonte. Eu tenho para mim porque Stirner faria sombra em cima de todo mundo, né?
Eu percebo isso, eu percebo. Né? É assim, dificilmente, assim, quem estivesse à procura de fama e glória, né, teria em Stirner, se revelasse a fonte, né? Uma figura muito difícil de suplantar. Quem dos modernos, né, fez referência, assim, foi até num texto que ele abandonou a críticas roedora dos ratos, como ele escreveu, né? Foi Karl Marx, né? Você situou bem durante a live, né? Karl Marx era o editor da Nova Gazeta Renana e convidou Stirner para fazer. Ele escreveu alguns outros artigos também na Gazeta Renana. Né? Então, tanto Marx como Stirner e outras figuras participavam de um grupo que foi chamado, né, por outros, né, de esquerda hegeliana, nova esquerda hegeliana. Né? Todos eram hegelianos porque tinham sido alunos de Hegel. Mas Stirner vazou com o esquema trinitário do pensamento hegeliano, né? E fez uma outra coisa bem particular nesse sentido, né? Então, Marx escreve, né, aquilo que ficou conhecido como a ideologia alemã, mas só foi publicado nos anos 30 da década do século passado. Né? Não tinha sido publicado em vida. Né? E a gente tinha em português uns trechinhos que eram as 11 teses sobre Feuerbach, que saía desse Ideologia Alemã. A Ideologia Alemã é um livrão, foi publicado há alguns anos atrás aqui no Brasil, e aí é possível pegar a Ideologia Alemã e confrontar com o livro de Stirner, né? O Único e Sua Propriedade, para ver do que se trata. Né? O Único e Sua Propriedade também saiu há uns anos aí, 2004. Esse ainda vou ler. Esse aí vai ser a ler aqui, né, na live. Isso aqui é um livro... É o único livro de Stirner, né? Mas é um livro decisivo para o pensamento, né, filosófico, enfim, até para os movimentos mesmo. Então, Marx faz referência a Stirner, como ele fez a Proudhon também, né? E o próprio Proudhon, por exemplo, né, depois que escreveu Filosofia da Miséria ou Sistema das Contradições Econômicas, né, o próprio Proudhon pegou o livro de Marx, Miséria da Filosofia, e fez comentários, fez críticas, e apontou a má-fé de Marx, ou apontou os erros de Marx, e apontou até os pontos em que Marx se apropria, plagia o próprio Proudhon, dizendo, isso aqui eu escrevi, isso aqui eu disse. A editora Ícone tem essa versão da Miséria da Filosofia. E a própria editora Ícone tem também o primeiro tomo de Filosofia da Miséria, ou Sistema das Contradições Econômicas, de Proudhon. Então, Marx, né, tanto atacou Proudhon, como o texto de Stirner não foi conhecido em seu tempo, né? Como eu disse, né? Pronto, quem tem... Cadê? Eu tinha deixado aqui. Foi um poeta, né, que achou ele numa biblioteca depois de 150 anos, achou esse eu único e botou para logo. Foi o Jean Henry Mackay. É isso aí. Então, tem esse texto aqui do professor José Crisóstomo de Souza, a questão da individualidade, a crítica do humano e do social na polêmica Stirner e Marx, onde ele dá elementos, entre outras coisas, né, sobre a própria ideologia alemã e tudo mais. De Stirner com Nietzsche, tem esse estudo. São 2 estudos, não sei se está dando para ver direito. Dá dando. Tá dando para ver. Tá. Oi, Mago. O Mago chegou. Onde 2 autores, ainda do século XIX mesmo, sabe, fazem um estudo da relação de Nietzsche com Stirner, muito interessante, né? Adianto só que eles não... eles mostram como a filosofia dos dois são diferentes, apesar de Nietzsche ter também, né, se inspirado muito em Stirner. Mas
para onde as duas filosofias conduzem é para campos totalmente diferentes. Então é importante Stirner para o pensamento ocidental, artistas do dadaísmo, do cubismo, do surrealismo, né? Também tiveram uma influência de Stirner, né? Freud, o próprio Freud também não revelou a fonte, mas com certeza ele leu. Freud era muito erudito, muito estudioso, ele leu tudo e no seu século ele não tem como ter passado longe de Stirner, até porque aquilo que atribuem a Freud como o primeiro a fazer a dissolução do sujeito, né? Não, quem fez isso aqui foi Stirner, nesse texto aqui, né? É verdade. A galera, é porque, assim, quando a gente lê, que conhece Stirner, a gente lê Nietzsche e essa galera, a gente percebe na hora que a fonte é Stirner, só que não é referenciado. Aí é a má fé da galera, né? Poderia ter referenciado o rapaz. Mas assim, a questão aqui, Stirner, né, não é um autor, né, que coloque em andamento categorias difíceis de pensamento, coisas assim indigestas, não. E o efeito dele, né, é no leitor, sabe, em provocar deslocamentos na maneira de perceber e sentir e se situar dentro da existência, né? No livro dele, hein? Ele até fala da questão da gravidade, né? Você se situar, né? Num ponto de gravidade, né? E assim, até nisso, né? É porque também ele só escreveu né? Um livro, né? E não pôde se aprofundar muito. Mas assim, para você ver, né? Até a percepção é individual, assim, da questão da filosofia. Como ele começa nesse texto, né? O falso princípio da educação. Ele começa dizendo: olha, nosso tempo está discutindo sobre que nome dar à nossa época, né? Então, ali no nascedouro da modernidade, na Alemanha, sobretudo, uma Alemanha que tem uma história ligada com o cristianismo, né, profundamente, né? E ainda era movida a noções e conceitos da cristandade profunda, né? Pensava assim, né, como nos situar para a cristandade. Nós éramos pecadores, portanto inclinados para o mal, e deveríamos, né, redimir-nos, enfim. Para os modernos, como é que recoloca essa situação? Então, nos modernos, o debate sobre indivíduo e sociedade levou à configuração de pensamentos sociocêntricos. Os três clássicos das ciências sociais, Marx, Durkheim e Weber, são sociocentristas, ou ególatras, ou egocêntricos. Egocêntricos nesse sentido, do centro seu indivíduo, como Nietzsche, ou o pensamento liberal, né? Achavam que a unidade definitiva era o indivíduo para os liberais, né, e para filosofias assim como individualistas, né, ou a sociedade, como é Marx, Durkheim e Weber. Skinner vaza com isso, né? Ele vaza com isso e mostra, né, como nós somos situados, né? Nossa existência é única, né, incomparável, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é umbiguda, não é ensimesmada, ela é conectada, articulada, né, relacionada às outras. Né? Vai nessa direção. É uma diferença enorme dentro do pensamento social, sabe? Isso que ele coloca. Né? Então, quando ele começa falando que nome dá, né, ele puxa o Possorrêncios, né? Humanistas e realistas. Até porque não sabiam direito os nomes, né? Mas hoje, com certeza, é só você substituir esquerda e direita ali. Ele estava falando disso. Tu até deu um toque. Eu até depois voltei lá na live e disse, vamos pensar. Eu vi. Direita e esquerda para que hoje nós tenhamos uma ideia mais assim do que ele discute nesse texto, né? Então, ali no começo da organização do Estado-nação moderno na Alemanha, como pensar a educação, né? E ele já coloca em discussão, denunciando o falso princípio daquilo que estavam colocando para a educação, né?
E ele até critica, né? Ele diz que a educação, os pedagogos não estão fazendo nada, está só aceitando. Como assim? A discussão parece que foi meio imposta, né? A respeito dessa massificação, né? Quando a educação se torna universal, né? Aí que pedagogia usar? Qual o método, né? Aí esse método, ele questiona nesse texto, mas ele foi meio que imposto mesmo. Pronto, porque a ruptura com a Idade Média e a busca de construção do Estado-nação moderno, né, trazia também, né, para o cenário do debate, né, a questão da formulação de uma escola que não fosse ligada à Idade Média, né, mas uma escola de acordo com o ideário da modernidade. Ele sinaliza repetidas vezes, né, para a Revolução Francesa, o significado da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, por exemplo, né, nessa nova condição de existência de todos nós, né? Evocando, nesse sentido, né, a contribuição original daquele evento, né? E mostrando que, a partir de então, né, havia que se discutir como efetivamente, né, encaminhar, por exemplo, né, no campo da escola, uma instituição mais condizente, né, com essa nova situação, né? E aí que, nesse cenário, né, você tem os humanistas, que seriam esses que tinha da educação um entendimento que ela deveria ser voltada para alguns, ou preferencialmente para formação do homem culto, erudito, do dandy, né? Ele falava isso. Né? Uma educação para alguns. E os realistas que defendiam a educação para todos, né? Um ensino prático, né? De maneira que as pessoas fossem úteis à sociedade, né? A gente faz essa comparação e seria assim, em largos traços, né? Isso que a gente vê, né, no nosso tempo atual, né, como entendimento, como concepção ligada àqueles que se identificam como de direita e, de outro lado, àqueles que se identificam como de esquerda, né? Então, nesse sentido, o Stirner não entra nesse binarismo, né? E é um binarismo que vira uma ode à trindade sagrada, né? Um eco dessa trindade, né? Quando ele fala de Heinsius e sua proposta conciliadora, pretensa proposta conciliadora, o que é uma alusão ao pensamento trinitário de Hegel, né? Tese, antítese e síntese. E aí ele diz, olha, nenhum dos três. Nenhum dos três. Aí, eita, travou. Eu travei. Tu congelou a imagem aí. Eu congelei. Mas eu estou escutando. Pode ir falando, vá falando. A voz está rolando bem. Pronto, vá. Daqui a pouco eu volto. Mas pode ir falando. Aí, essa questão, né, que ele fala sobre... Ele, né, que existia três ensinos. Ele fala do realismo, do humanismo e do ensino religioso. Ele não toca aprofundado, ele não vai se aprofundar no ensino religioso, né? Mas ele diz que é o puro ensino, o puro ensino da Bíblia, né? Assim, que é a erudição a partir do ensinamento da Bíblia, na educação, né, no caso. Os humanistas tinham uma concepção da educação que devia... Pronto, os humanistas eram vários. Então, alguns se encaminhavam para o estudo da Bíblia no grego, no latim, outros para a literatura clássica, né? Ele mostra que isso que se chama de humanistas, né, era um conjunto mais heterogêneo, né, mas que poderia ser resumido, né, no entendimento que eles tinham, né, de uma educação para alguns, né, para a formação do homem culto, erudito, do dandy, né? E enquanto que os realistas tinham um entendimento de uma educação para todos. Os humanistas tinham um olho preso no passado, num passado, vamos dizer assim, numa idade de ouro, ou em mitos de origem diferenciais, né? Enquanto que os realistas tinham um olho voltado para
o presente, preso no momento, né? Passado e presente, né, no caso, não, não os eximiu de existir nem mostrar as limitações dessa maneira de se colocar na existência, né? Deixa eu dar um oi aqui pro povo que tá chegando. Aí chegou Zoe, amiga. Boa tarde, Silva também tá aqui. Olha, Zoe, olá, Zoe. Eu também tenho canal. Eu vou trazer ela aqui. E aí, no caso, tem tudo isso, né? Aí ele vem com a ideia da vontade. Eu queria que tu explicasse essa questão da vontade. Certo, certo. Pronto, para chegar nesse ponto, até assim, para indicar algo assim que atravessa o pensamento de si, né? Uhum. Então ele nasceu na Alemanha, gente. Na Alemanha, ali foi o olho do furacão, né? Dessa expressão protestante da cristandade, né? Então, ele, assim, no texto dele, há uma irreverente apropriação da linguagem e de certas expressões bíblicas, né? Alguém que tenha uma familiaridade com a Bíblia, né, lê Stirner e vê, né, as tirações de onda, a zoeira que ele faz em algum momento. Porque o que marca a filosofia dele também é uma irreverência, um deboche, um sarcasmo fino, né, ali em algumas passagens. Então, quando ele fala da vontade, por exemplo, ele se volta com muita força, né, para essa questão, né, da formação da vontade. Ele tem como foco, né, desonerar, né, e fazer a ruína, a destruição mesmo daquilo que está engessado nos nossos automatismos, quanto ao que move nossas ações, né? A espécie humana, ela é uma espécie diferenciada, né, das demais por conta do comportamento volitivo, né? Nosso gesto, nossa palavra, nossa ação depende de nossa vontade de agir. E essa vontade, ela é orientada, ela é inspirada, ela é apoiada, né, em conceitos, em noções, em ideias, que nós, quando nascemos, muitas delas encontramos já prontas, efetivamente, né? Mas para situar o discernimento dessa nossa particularidade que Stirner refina esse debate, né? Então, por exemplo, nessa questão mesmo do saber, né? A gente lê até em documentos como a BNCC, as orientações curriculares nacionais, os documentos oficiais, né? Uma indicação muito forte para, por exemplo, para a diversidade, para a autonomia juvenil, para o protagonismo, não sei o quê, né? Então, usa conceitos que são bastante sedutores, né, e que todo mundo aprova, né, mas, no entanto, ele encaminha um dinamismo que é a negação de tudo isso que fala. Né? Então, assim, Stirner nos leva a discernir até esses movimentos ardilosos, sabe? Por quê? Né? Se os humanistas se voltavam para uma proposta de uma escola para a erudição, para a filosofia, para a abstração, para o bom gosto, e os realistas para que as pessoas adquirissem competências e habilidades, né, e pudessem ser úteis às sociedades, né, serem preparados para o exercício da cidadania e o mundo do trabalho, né, é assim que tem, né, escrito, né? O que se ainda coloca é que tudo isso precisa mobilizar nossa vontade de assim proceder. E aí ele vai, de várias maneiras, de diversas formas, né, mostrando como tanto a educação dos realistas como a dos humanistas, né, produzem, como ele diz, você leu até na parte com ênfase, né, filisteus, né, pessoas lacaias, submissas, né, que são adestradas, né, estão amestradas, domesticadas, né, e onde fica, né, o lugar, e ele escreve diretamente para mim, para você, para quem lê, né? Onde fica você, né?
com a sua única forma de existir, a sua singularidade, a sua particularidade, né? Por que não se pensa numa educação que prepare cada um, né, a poder expandir as suas possibilidades, né? Porque é uma educação que corta, que polda, que direciona, né? Que, portanto, nega o protagonismo de cada um, né? A autonomia de cada um. Né? Então, a vontade, quando ele chega na vontade, né? E é também colocando em andamento uma concepção de ser humano, né? A nossa vontade, ela também é acionada pelo campo do desejo. E aquilo que entra e se instala nesse nosso recanto íntimo, né, tem a ver com o conjunto do grupo onde nós surgimos na existência. Então, quando ele diz, numa parte onde discute, por exemplo, a questão da inteligência, ou do saber, ou do conhecimento, ele diz, olha, o saber está para a liberdade exterior. Então, tem mais, sabe-se mais ou menos se exteriormente ou na sociedade existe mais ou menos liberdade. Né? Mas o saber está para a liberdade exterior, assim como a vontade está para a liberdade interior. Né? Então, a minha vontade, né, ela será maior ou menor, ou terá essa ou aquela inclinação, dependendo daquela liberdade interior. Se eu sou uma pessoa, né, que me policio, que me castro, que me resigno, e que faço esse exercício de mortificação da carne constantemente, negando o seu eu, né, como está lá no texto, né? Essa liberdade interior, por sua vez, cria um filtro no meu olhar, no meu ouvido, na minha maneira de colocar, e o saber que está disponível, por exemplo, ele será menos acessado e menos enriquecido com minha contribuição particular. Então, a vontade que você colocou muito bem, Karina, aí, a vontade, né, tem a ver com a tua, com a minha forma de existir, que é através de nossa ação, por palavras, gestos, realizações, associações, articulações com outros, e esses outros mais amplo possível, né, passa por essa vontade, né? Então, a vontade, ela vem também de um saber que deve morrer, como ele diz, né? Usando de uma linguagem bíblica mesmo, né? O saber deve morrer para nascer como vontade. Né? Então, um saber sem sabor, né, ele fica ali feito uma coisa atravessada, indigesta, né? Que atravessa aqui e pronto, a pessoa decora, repete, diz para os examinadores, né? Mas aquilo não foi tornado, né, carne, né? Nem sangue na própria pessoa. E nesse sentido, o saber ele não se eterniza. Né? Ou mesmo a ideia de eternidade, que é bíblica, como a gente trabalha, né? Em Stirner, a eternidade está no transitório e não naquilo que se ossifica e se calcifica, né? E que para no tempo. Né? Mas ser transitório, né? Ser um ser que deixa de ser o que é, como ele diz no livro dele, né? Nós somos humanos porque nós deixamos de ser o que nós somos. O que caracteriza os humanos é aquilo que deixa de ser o que ele é, né? E não tornar-se o que se é, que é uma máxima bastante conservadora, né? Se observar bem. Né? Então, Stirner fala, por exemplo, ele brinca, né? Ele é um filósofo que brinca assim com esses conceitos e palavras, né? Mas mostrando, esgarçando, quando não arruinando esses conceitos, noções, né? Então, entender esse processo de constituição da vontade, né? Foi algo que ele colocou com bastante acuidade mesmo, né? Não sei se eu arrodeei mais ou... Não sei se eu arrodeei, enfim, de complicando. Não, não. Tá tranquilo. Se a galera tiver alguma dúvida, gente, pode, ou quiser alguma curiosidade, pode botar aí nos comentários que a gente vai respondendo aqui, aproveitando o Rogério. Ei, então, aí tem umas coisas de Stirner
que são bem características mesmo dele. Não está nesse texto, mas eu percebo esse conceito que ele lança no único nesse texto, que é a ideia fixa. Eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando, né? Dessa cultura. Ele também critica muito a religião, né? Assim, sobre isso, que às vezes as pessoas confundem. Certo. Ótimo. Como eu falei, né? Quem lê Stirner terá um Stirner mais cortante, né? Na medida em que a pessoa tem uma... Oi? Deu um tilt aí, você falou, não entendi. Agora foi. Deu um tilt. Não é porque cortou mesmo. Agora eu voltei. Bora. Internet. Olha, ele não deixa de diversas maneiras, né, tensionar, problematizar e questionar os fundamentos de nossa sociedade ocidental, que é o fundamento na cristandade, né? Por exemplo, no livro dele, né, ele é o único filósofo que irá dizer que a modernidade é um feudalismo, que os modernos, e ele falava em relação a Feuerbach, Bruno Bauer, Marx não tinha nem expressão na época, né? Eles são uns devotos, eles são... Né? Oi? E eles andavam juntos. Assim, juntos porque eles faziam parte daquele ciclo de filósofos que discutiam livremente, não que fossem de uma mesma vibração, sabe? Mas, efetivamente, assim, Stirner se situava naquele grupo, né? Com a sua singularidade, né? Ele não se furtava às relações por conta disso, né? Mas aqueles que ficaram conhecidos como ateus, né? Feuerbach, sobretudo, né? E Stirner dizia, não, ele é um cristão. A própria modernidade proposta pelos modernos, inclusive Feuerbach, era uma nova modalidade, era um cristianismo mais denso, era um medievalismo mais denso, mais fechado, né? Então, ele faz esse alerta desde os seus escritos todos, no seu livro isso se repete, né? Então umas coisas que ele pronto, no livro ele abre, olha, eu estou escrevendo para promover a ruína e acabar com o que seja sagrado. O texto de Stirner, o livro, né? Quando se lê e se sente uma vertigem ou uma coisa assim, até um desassossego, né? É porque ele está catucando aquilo que o cristianismo deixou de mais fundo na pessoa, né? Ele toca em temas que ainda hoje são muito delicados, pensando nas regras de convivência, né? Enfim, né? A ideia fixa foi um conceito que ele elaborou para nominar, né, em relação ao mundo da cristandade, né, o que ele também chama de espectros, de abstrações, né? Então, fazendo a correlação com o mundo da cristandade, onde, por exemplo, um demônio toma corpo e faz a pessoa se debater e tudo mais, né? E toma aquele corpo para si, ele mostra que isso aconteceu com os modernos, né? Na medida em que os modernos não se reconhecendo a si próprio como do convencional mundo da cristandade, né? Mas faziam andamento de processos que vinham de lá, com outros nomes, né? Então, há novas abstrações sem mais com o nome de Deus, ou Jeová, ou algo assim, tomaram lugar nessa modernidade. E o efeito disso nas pessoalidades, né, era plasmar em cada um ideias fixas, né? Quando a pessoa ficava colado em conceitos, em noções, e não conseguia ir além e agia, né, na sua vida a partir dessas ideias, desses dogmas, né? Então você tinha uma pessoa que tinha sido, como no mundo da cristandade, né, um endemoniado, né?
uma pessoa possuída por, no caso da cristandade, por demônios, né? Na modernidade, por ideias fixas. E seus atos, suas ações, suas palavras passavam a ser como meios dessas ideias fixas se atualizarem no mundo dos vivos, né? Então, os dogmas, o pensamento fechado, ele chama de espectros, ele chama de abstrações, né? Que na religião convencional chamava-se Deus, demônios, anjos, né? Diabo, né? Na modernidade tem outros nomes, né? Sociedade, Estado, pátria, até liberdade, até revolução, né? Quando tornado engessado e dogmático, né, se transformavam em ideias fixas, né? A questão da hierarquização, né, também. Da hierarquização. Oi? A questão da hierarquização desses movimentos. Porque, querendo ou não, é sempre uma relação de autoridade, né? De poder aí. Até a hierarquia mesmo, né? Ele indica como o princípio de autoridade é um princípio que provém do campo da religião, né? Porque hierarquia, e Stirner destaca o sentido etimológico, né? Vem de duas palavras gregas, né? Hieros e arquia. Hieros de hieróglifos, né? Arquia de monarquia, né? Por exemplo. Hieros é sagrado, né? E arquia, comando, governo do sagrado. Então, o princípio de autoridade, ou seja, organizar a vida de grupos humanos a partir da ideia de que tem que ter alguém que manda e alguém que obedeça, isso vem do campo da religião. E a gente, né, não só pôde, como tem verificado que, para além desses conceitos terem essa proveniência religiosa, né, efetivamente, em nossa contemporaneidade, né, a gente tem visto claramente de como a presença dos cleros, né, da cristandade, né, tem sido decisivo, né, na configuração de nossos enfrentamentos. E como se mantém, né? Se mantém orientando não só a partir do alto clero mesmo, né, como os conceitos que orientam os partidos envolvidos, né? É tudo desse campo mesmo, né? Da hierarquia, né? Do mando e da obediência, né? E ele até fala, né, sobre isso, essa questão do professor, do aluno, do homem e da mulher, né, dessa questão dessa relação do poder, do servo, do opressor e do opressor, do oprimido, ele não fala isso, não. Ele fala de quem serve e quem é servido, né? Ele vai dizer que a gente tem essa revolução tem que quebra isso, né, na época lá. Quando ele fala em revolução, ele fala da Revolução Francesa, não é isso? Os filósofos geralmente assim, uma figura como Stirner, ele aponta para a Revolução Francesa com uma euforia, né? Nietzsche não. Nietzsche tinha um horror à Revolução Francesa e, junto com teóricos aristocráticos do seu tempo, né, olhava com fascínio para a sociedade grega, né? E o que era a sociedade grega, minha gente, né? Era uma sociedade, né, que quem decidia tudo eram os homens enriquecidos que se achavam nobres, né? Onde as mulheres não tinham espaço, né? E 2/3 da população escravizadas, né? Então, o que é que se quer dizer com isso, com a sociedade grega? A Revolução Francesa, por sua vez, né, colocou em andamento ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, né, num evento que foi inusitado na história da humanidade, que foi cortar a cabeça da realeza para dizer assim, não haverá herdeiros que reclamem o trono desse país. Então, a Revolução Francesa espalhou para o mundo ideias que todos nós compartilhamos e que, a bem da verdade, por exemplo, né, tem mais relação com as sociedades indígenas do que com o mundo grego, romano, efetivamente. Né? E é uma coisa também, Karine, falando assim, né, que é bom também evidenciar.
A filosofia de Stirner, ele coloca em andamento uma filosofia indígena, uma sintonia fina com o pensamento indígena. Né? Isso é aquilo que eu falei de um divisor de águas na filosofia ocidental, no pensamento ocidental. Muitas das nossas dificuldades, eu me lembro quando eu comecei a ler Stirner, das primeiras vezes, né? Aquilo que eu ficava me debatendo é porque nossa formação escolarizada nos levou para o mundo da lógica binária. E a gente não. Né? Uma coisa que assim, é importante quando for ler Stirner é justamente se libertar dessa lógica binária. Tentar abrir o pensamento para fugir. Mas é desafiador para a gente que foi socializado na lógica binária, né? Descolar dessa facilidade ou dessa sedução. Sabe? Então, para ler Stirner, né? É bom, eu não estou dizendo que ele tem mistério, coisa assim, como filósofos geralmente são indigestos de ler. Não. É porque a vibração do pensamento dele, né, é fora da lógica binária. É uma lógica relacional, processual, de movimento constante e contínuo. Né? Pronto, no livro dele aqui, no livro, chega um momento que ele faz o seguinte comentário. Olha, eu estou querendo dizer alguma coisa aqui de uma maneira tal, mas eu não consigo me expressar com esse idioma cristão. Ele escrevendo em alemão. Então, o próprio idioma e sua vinculação histórica e cultural com esse processo de colonização, né, ele é limitado para dizer de uma vida, né, que para além, né, que esgarça com esses limites do pensamento e da lógica binária. Né? A lógica binária, só para informar, pronto, essa lógica binária identitária, né, que cria o normal e o anormal, o ponto positivo e o negativo, né, o positivado e o negativado, melhor dizendo, né, homem e mulher, branco, preto, né? E por aí vai. Né? Todos esses binarismos para as relações. Né? Nacional e estrangeiro. Né? Todos esses binarismos. Né? Burguês e proletário. Tudo isso é binarismo que vem do campo da cristandade, que começou com salvos e não salvos, né? Fiéis e infiéis. Né? Santos e pecadores. Né? O inferno e o paraíso. Né? Eu acho que é o clássico. Né? Deus e o diabo, né? Na terra todas essas coisas. Então, Stirner, a filosofia de Stirner, efetivamente, tem uma vibração antropofágica, tinha uma coisa antropofágica ali. Né? No livro dele, logo no começo, quando ele constata o crescimento da modernidade, né? Que ele entendia como Idade Média densa, né? Ele diz assim, olha, não há muita coisa para a gente fazer, não. Ele comenta alguma coisa assim e diz, olha, mas faz o seguinte, mastiga essa hóstia, né, e toma conta de tua vida. Mastigar a hóstia, né, no mundo do catolicismo é um sacrilégio, não se mastiga a hóstia. Né? Mas ele, no movimento antropofágico, fez essa indicação, né? Mastigue essa hóstia, engula, mastigue. É uma antropofagia ali que está em andamento. Né? Então, tanto né, uma recusa da modernidade sem querer voltar para a Idade Média e uma proposta de uma vida que considerasse a transitoriedade, a associação. Né? Ele é visto como individualista. Né? Para mim, isso é um erro assim, gritante de quem está preso nessa lógica binária. O livro dele, boa parte do livro, ele se volta para escrever sobre a associação dos egoístas. Né? Que individualista é esse que está preocupado com associação alguma? E ainda mais com colocar no mesmo conceito ideias aparentemente, né, em choque. Né? Associação de egoístas.
né? Mas ele faz isso também tensionando o conceito de sociedade, uma ideia fixa, né? Dizendo que a sociedade tem a ver com nossa condição natural, nós estamos associados à mãe já no ventre, mas quando a gente sai da mãe, né, daí para frente, a ideia é que esse cordão umbilical seja cortado, não só fisicamente, mas psicologicamente, afetivamente, politicamente, né, e tudo mais, né? E como fazer isso? Estabelecendo uniões perpétuas e constantes? Não. Estabelecendo uniões passageiras, transitórias, com personalidades outras e com outras alteridades, né? De acordo com os objetivos de cada um em cada momento. Ele dá o exemplo de brinquedos de criança. Olha, quando as crianças se juntam, né, para um brinquedo qualquer, ali tem uma associação que se desmancha quando a coisa acaba e cada um vai para o seu lado, faz outras associações. E depois volta novamente, não precisa, né, ter essa obsessão pela imortalidade, por uma eternidade que é calcificação, né, que é estagnação. Né? É nesse sentido que o dinamismo da filosofia dele é essa, né? Do movimento, da transitoriedade, da transformação constante e ininterrupta, para uma direção que seja emancipatória, nesse sentido, né? Que seja de maneira a não causar novas prisões e encarceramentos, né? Porque às vezes a gente supera algumas coisas, mas se encarcera em outras, né? Tipo, a galera deixa a religião um exemplo aqui, né? No nosso trabalho. Mas fica preso aos vícios, a dogmas, a doutrina. Deixa de acreditar em Deus, mas o dogma está lá. Pesado. Não, porque assim, efetivamente, pronto, como ele diz, olha, ele critica Feuerbach, né, nesse sentido, né? Olha, Feuerbach diz que Deus não existe, mas que o homem é o Deus do homem. O que ele critica nos modernos é que eles destruíram o Deus no pedestal, mas não destruíram junto o pedestal. Né? Colocaram alguma coisa no lugar do pedestal. Né? Então, a iconoclastia de Stirner explode com pedestal e tudo. Né? E não coloca nada no centro. Não há centro, até porque essa ideia do centro, né, é uma outra forma de deidade, né? E divindade, porque efetivamente não existe Deus, mas a ideia de que Deus é o centro, né? E se esse centro é ocupado pelo Estado, pela revolução, ou por alguma outra coisa, pelo enriquecimento, pela ostentação, seja lá pelo que for, pelo próprio umbigo, né? É essa ideia do centro que remete para o campo da cristandade profunda, de qualquer jeito, embora a pessoa possa até dizer o contrário. Né? Aí, nesse sentido, aquilo que Stirner dizia em relação a Feuerbach, né? Um ateu devoto. Né? A gente pode dizer de muitos ateus hoje, sabe? Ateus devotos que acham que, por exemplo, a discussão é só no campo da teologia. Não. Porra, cara, se esse negócio não existe, mas efetivamente esse troço orienta a ação de pessoas e de grupos humanos e é bastante decisivo, né, até tragicamente, na vida de muitas pessoas humanas e não humanas, né, no conjunto da existência, até como o Stirner diz no seu livro, né, o cristianismo é a antinatureza. Né? E aí, você me lembra muito de Maria Lacerda. Maria Lacerda também bebe um pouquinho, né? Olha, eu achei um dia desse num jornal de 1907, A Terra Livre, se eu não me engano, ou foi A Lanterna, não me recordo agora. Eu acho que foi na Terra Livre. É uma discussão em torno de questões do movimento operário, onde o Benjamin Motta, que foi uma figura importante também, ele situa o impacto de Stirner entre os trabalhadores, as discussões que os trabalhadores faziam em relação a Stirner. Né?
E havia já, né, dentro do movimento operário, um conhecimento e uma discussão sobre Stirner, a relação com Nietzsche. Friedrich Nietzsche, por exemplo, que era um alemão que veio para o Brasil, né, ele deixou um texto escrito, né, é um texto biográfico, né, sobre Friedrich Nietzsche. Depois eu me lembro o título. Ele dava cursos com o título Stirner ou Nietzsche, por exemplo, né? Palestras. Gostava de plantar o caos ele. Depois manda pra... Então, os trabalhadores, lá no começo do século, tinham conhecimento. Florentino situa muito bem. Com certeza, Lima Barreto, como estava ali, essa discussão que eu falei foi no Rio de Janeiro. Estava ali no meio, ele estava antenado, né? Com certeza, Lima Barreto sabe que eu Então, Maria Lacerda de Moura foi uma também que foi bastante inspirada em Stirner. Até porque não dá para de Stirner criar um stirnerismo, tá? De Marx dá para fazer um marxismo. Mas de Stirner não dá para fazer um stirnerismo, não dá. Ele não dá elementos para isso, ele não pede isso, né? E eu acho que é consciente, viu? Ele, não, minha gente, isso aqui é a ideia. Por favor. Não vão. Aí, como ele aponta, né, em relação à educação, quando ele diz, olha, eu proponho uma educação personalizada, né? O personalista, uma expressão terminada em ista, ele tira onda, né? Educação personalista. Uma expressão terminada em ista, ele propõe a educação personalista. Então, é uma educação efetivamente realizada nas escolas anarquistas, desde a Associação Internacional dos Trabalhadores até aqui no Brasil também. Né? Eram escolas que se inspiravam num debate acumulado de décadas, né, de lutas do movimento operário. Né? E essas ideias, né, dos textos mais clássicos eram conhecidos e outros. Né? Então, numa escola anarquista, por exemplo, não havia um currículo rígido, não havia provas, não havia notas, não havia certificado, diplomas, havia um processo um processo educacional que era para além daquilo que seria do campo da escola propriamente, né? Técnico, né? Conteudista, né? Então havia artes, uso de teatro social, de recitação, havia muito uso de música, né? Poesias, e uma dinâmica que estava mais ligada, centrada na pesquisa e não no ensino. Né? Não havia um professor ensinando, havia um professor que se via como um companheiro e, como alguém mais experimentado, orientava a partir das questões postas pelos estudantes. Né? Então, muito disso que Stirner diz, pronto, se Stirner diz, é uma educação pela liberdade. Né? Diferente de Bakunin, que era um hegeliano também, né, e tem seus aspectos do pensamento que poderia se discutir, né, mas Bakunin fala na educação para a liberdade, o que levaria a discutir questões. Ele mesmo diz no texto de Bakunin, a instrução integral, né, ele diz que o primeiro dia de aula de um aluno, de uma criança, deve ser o mais autoritário possível. E essa autoridade ela vai sendo imolada no processo. Mas tem a ver com o método do pensamento. Ele, como hegeliano, tinha também formulado uma dialética de inspiração hegeliana, né, que era trinitária também, tese, antítese e síntese. Mas o que poderia ser discutido, né, e deve ser discutido, e é discutível, né, se comparado a Stirner. Né? Stirner não dá brechas, nem faz concessões no campo da educação, nem da vida social, para admitir alguma presença de uso de autoridade ou de algo dessa natureza. Né? Então, para ele, a educação deve ser educação pela liberdade. Né? E não para a liberdade. Não para se chegar depois da liberdade. É pela liberdade já. Né? O que é complicado, sabe, da gente como professor,
né? Eu, professor, sou anarquista, você, né, também nessa direção. Tem uma ambiência escolar, institucional, né, que é bastante tolhedora das possibilidades disso, né? A gente tenta procurar, a gente procura, né, ver a possibilidade, até porque de turma para turma as coisas mudam. Né? Porque, como o Stine diz, né, que liberdade interior move tua vontade? Qual o grau da tua liberdade interior? Né? A tua vontade é para onde? Né? Ela se encaminha para onde? Né? E Stine diz também no livro dele, em certo momento, discutindo essa questão da liberdade, né, e da escravidão. Ele discute um pouco, no final ele diz, mas o que me interessa saber é o que o escravo fará no dia seguinte ao da sua libertação. Muita boa sacada, né, rapaz? Muito boa sacada. Né? Stine é cortante, cara. Ele é cortante. Ele dá uma. A gente lê assim, faz, nossa, poxa, vai lá, como você disse, incomoda lá dentro. Mas é isso. É desconstruindo mesmo. Tem uma coisa melhor do que ler Stirner, assim. Sabe o que é melhor do que ler Stirner? É reler. Na hora que eu leio de novo, eu vou vendo outras coisas, percebendo outros aspectos já da escrita dele. Quando eu digo isso, Karine, é bom que se tenha em mente que eu não estou fazendo uma defesa de uma postura de um fiel diante de um texto bíblico. Não. Sim. É porque esse é um dos textos raros, né, que areja nosso interior, sabe? Que amplia os horizontes. Né? Que efetivamente, se é para se falar de manual, por exemplo, né, é um antimanual, vamos dizer assim, né? Mas é muito pela força que ele tem, né, de mostrar como nós subjetivamos, né, muito desses processos autoritários, né, e muito mais focados, né, em deslocar a vontade de obedecer. A força do poder não está nem nele mesmo, está em quem tem vontade de obedecer, em quem tem vontade de seguir a voz dos guias, né? De corresponder às expectativas da maioria, desse ou daquele, de ser um bom cidadão, uma boa cidadã, né? Quando muitas vezes, né, as circunstâncias, né, as situações, né, exigem, né, de nós, né, uma postura para ser coerente com nossa própria pessoalidade, né, uma posição escandalosa ou obscena ou transgressora, né, e a coragem disso aí é que está. E Stine instila, né, essa coragem, sabe? Eu acho que é por isso uma das razões dele ter sido sequestrado da história, ter sido sabotado ainda hoje, né? Ainda hoje. Ainda hoje. Eu tenho muitas reservas com quase todos os comentadores dele. Eu não me fiaria pelos comentadores de Stirner, não. Eu indicaria assim para as pessoas: olha, se você tem um conhecimento da Bíblia, você vai aproveitar melhor Stirner. Se você tem um conhecimento do pensamento indígena, também, não é? Uhum. E da profundidade do que significa ser o pensamento anarquista. O que é o anarquismo? O anarquismo não é um equivalente do marxismo. O marxismo é a coisa mais tolhedora, mais anti-libertária que existe no mundo, né? É a última expressão do cristianismo, o próprio Marx, com o que ele criou depois dele. Né? E eu não estou inventando a roda. Né? Pronto, Bakunin falava de Marx como Moisés do proletariado, e não sem razão ele dizia disso. Né? O marxismo efetivamente foi aquilo que o cristianismo, até onde o cristianismo poderia chegar em termos de pensamento e lógica de pensamento.
foi no marxismo. Apesar de muitos dos seus ativistas acharem o contrário. Mas, como disse alguém, a gente não vai onde a gente quer, a gente vai aonde nos leva o caminho que nós tomamos. Posso dizer, eu quero ir para João Pessoa e pegar o caminho do sertão. Eu estou dizendo, eu quero ir para João Pessoa, mas estou indo para o sertão. Por mais que eu diga, né, que quero e estou indo para João Pessoa, o caminho que eu estou tomando vai me levar para o sertão. É isso, né? É porque é hierarquizante, né? Ele é complicado. Para a gente que é anarquista, a hierarquia é complicada. É verdade, é verdade. Tem umas perguntas aqui. Deixa eu fazer para tu, que é para tu. Olha isso aqui, ó. Leitor subversivo. Você sabe falar qual foi a leitura de Deleuze e Guattari e os eita, que eu tô cega. E os pós-estruturalistas sobre o Stirner? Eu só conheço Sou Newman, do pós-anarquista. Eu acho que leitor subversivo. Leitor subversivo, né? É. VH. Eu não estou vendo o resto, eu estou vendo aqui no. Tu quer que eu leia? Não é bem Muito bem, leitor. Vai dar certinho. E eu estou vendo aqui no celular, aí é que ajuda mais, né? Eu entendi. De novo. Entendeu? Certo, em relação a Deleuze, Guattari e os pós-estruturalistas, né? Olha, no conjunto, Só um minutinho, Rogério. Fica falando aí que eu vou aqui, vai abrir a portão aqui, é rapidinho. Pode ficar. Continua. Certo. Opa, certo. Bom, leitor subversivo, eu não sou, assim, um estudioso dos pós-estruturalistas em geral, né? Mas me parece que eles fazem uma aproximação de Stirner muito ancorado em Nietzsche, né? E para mim eu já vejo isso muito problemático. No meu entendimento, né? O pensamento de Stirner, né? Ele rompe, né, com o dinamismo do pensamento ocidental, né? Essas coisas de pós, pré, neo, né? É tudo muito revelador, né, de como esses pensamentos, né, se dispõem a serem, né, inovando, né, o campo das convenções dentro do pensamento e da filosofia, né? Em que pese, né, a contribuição no outro aspecto dos autores, né? Isso se dá, né, não, eu diria assim, não dentro da potência que um Stirner tem, né? Mais restrito, né? Eu acho, sabe? Como eu te disse, eu não sou um especialista, né, em Deleuze, Guattari, nem Saul Newman, né? Nem nos pós-estruturalistas, né? Mas o pouco que eu entrei nesse campo de leitura, né, eu vi, né, que você vendo o Stirner diretamente, né, tem algo mais vulcânico, mais visceral, mais arrebatador, mais disruptivo, mais fundamente, né? Porque Stirner finda não, né? Coloca em andamento não só o pensamento, mas a possibilidade dos sentimentos. Né? Não digo que esses pós-estruturalistas façam o contrário, né? Mas o pouco que eu conheci assim é uma redução desse campo, né? Tem muito de cerebração, de cérebro, nesse campo das cerebrações, né? Enquanto que Stirner, por exemplo, né, ele vincula, né, tanto o saber, o conhecimento, o pensamento aos sentimentos, né?
a maneira de sentirmos as coisas, é o campo da afetividade, né? Dos afetos. Né? E a vontade e o desejo está aí. Né? E intencionalmente ele procura deslocar de nossa vida aquilo que é proveniente do campo da cristandade, né? Que é o enrijecimento, né? Estabelecimento de ideias fixas, a tomada de abstrações, de espectros em nossas vidas. Né? Então, né, eu recomendo assim uma ida direta a Stirner e assim e Eu também. se desvencilhando, né, dos comentadores de Stirner. Né? Há na escrita de Stirner uma irreverência, uma ironia fina que aparece se você conhece a Bíblia, por exemplo, quando ele fala de morte e renascer. Isso é uma alusão ao campo da Bíblia, né? Uma alusão clara. Quando ele fala, olha, você quer ser uma criatura ou quer ser um criador? Isso é uma alusão à questão da relação entre criador e criatura. No livro dele, né, no livro de Stirner, né, ele traz isso novamente para a discussão. Né? Enquanto que a educação dos humanistas e realistas desejam que nós sejamos criaturas, né, a educação, conforme pensa Stirner, deve nos tornar criadores, e não criaturas, ou seja, pessoas livres que não estão na existência para reproduzir, para imitar, para inculcar, decorar e repetir as coisas, mas que estão para, ao devorarem antropofagicamente aquilo que de vantajoso tem nos humanistas e nos realistas, né, transformarem, né, esses elementos, né, em vontade, né, e não calcificando-os em conceitos, em noções, em instituições que se pretendem imortais, né, mas que são, na verdade, um estorvo na vida das pessoas. Né? Então, para Stirner, né, é sempre o processo, o andamento que não tem fim, né? Não tem um ponto de chegada, não tem um porto seguro, não tem um paraíso final, nem tem algo dessa natureza. A disposição de um Stirner tem a ver muito mais, e aí pistas que eu dou assim, para mergulhar na leitura e conhecer, né? Tem mais a ver com um guerreiro selvagem, tem mais a ver com a postura de um guerreiro selvagem, de um Jerônimo. Quando a gente lê a autobiografia de Jerônimo, o guerreiro Apache, você diz assim, cara, isso aqui é Stirner, sabe? Tanto na forma literária, poética, né? Como na singularidade da existência de cada um, né? De entender as situações em sua particularidade e em traçar estratégias, né? De acordo com essas situações, né? E visando sempre a ruína, a quebra de qualquer preconceito, de qualquer domínio, de qualquer abuso, dos obscurantismos, novos e velhos. Né? Isso é uma estratégia de um guerreiro selvagem, e não de um soldado disciplinado. É um guerreiro selvagem indisciplinado, né? Mas que é uma pedra bruta que não está disponível para ser lapidada. Né? Stirner tem a ver com isso. Então, leia a autobiografia de Jerônimo, leia A Queda do Céu, do Davi Copenhauer, leia A Inconstância da Alma Selvagem, do Eduardo Viveiros de Castro, leia Pierre Clastres, né? Aqui a pessoa vai entendendo mais, né, tanto a filosofia indígena, como vem sendo levantado, né, veio desde Pierre, ou mesmo antes, com o Lévi-Strauss mesmo, né, e Pierre Clastres e outros, né, há uma filosofia indígena, né, e esse pensamento indígena que destoa radical e profundamente do mundo, né, da cristandade, né, com sua lógica de colonização, né, os seus espectros e suas ideias fixas. Né? Então, eu de longe,
Prefiro Stirner qualquer um que se coloque na vida aí com prefixos, né? Ou sufixos. Pré, neo, pós, essas coisas, sabe? Que para mim é tudo indicador, revelador, né, do incenso e do tributo, do incenso aceso aos modernos e do tributo pago a eles. Né? Stirner está Tá fora disso. acostumada. Né? Stirner, na verdade, é um antimoderno, né? É um antimoderno não saudosista querendo voltar para a Idade Média. Né? É um antimoderno porque ele não acompanhou o entusiasmo, né, dos modernos, né, naquilo que eles entendiam na criação dessa temporalidade, né, ou dessa temporalização da vida humana. Né? Não haveria essa aí. Né? Bom, leitor subversivo, não sei se eu respondi, ou em parte, ou em tudo, mas confundi. Não foi a pergunta do leitor subversivo, né, Karina? Foi. Ele mandou mais. Ele tá bombando aqui. Mas antes de eu ler aqui a outra que ele falou, ele até pediu. Eu falei, Karina, fala de autogrós. É porque a gente, leitor subversivo, tá no grupo de estudo que eu faço parte. A gente leu autogrós, que é a psicologia revolucionária. Que ele bebeu em Stirner total. Essa Nunca questão ouvi do falar desse, desejo. não. Eu vou mandar para tu. Eu vou mandar para tu lá. Autogrós. É muito massa. Aí ele vai falar sobre essa questão do desejo, essa questão do estrangeiro, essa questão do. Disso aí que tu tava falando, né? Dessa questão da. Que a gente tem que se conhecer, né? Ter esse centro. Esse centro não é a palavra, esse eixo. Para poder entender o que nos afeta. Ele fala muito sobre a afetividade, que somos cortados por o que nos afeta, né, essa afetividade, seja através da educação, da religião, da mídia, da sociedade, ele é bem nesse sentido. Aí fala as questões de impulsões, né, como é psicologia, né, aí é a questão de mentais, né, a questão dos nossos dilemas, que a gente tem que realmente se entender, se conhecer, para poder ir para a luta, né, que não dá para não estar bem, tem que estar bem para poder ajudar, né, nas causas. Sim, mas deixa eu ler aqui. Aqui, ó, leitura subversiva. O que acha, então, do conceito de bricolagem do antropólogo Strauss, Levi-Strauss, né? Levi-Strauss, Strauss, já, como é que fala? Strauss. Strauss, é isso mesmo. Levi-Strauss. Sobre a interpretação da racionalidade indígena. Tem influência de Proudhon Stirner nesse pensamento? Tu acha? Olha, tem um trabalho até de um trabalho feito publicado, não sei se foi na Mostra dos Mares, né? Que indica a influência de Proudhon no pensamento de Levi-Strauss. Bom, eles são Proudhon, França, né? Levi-Strauss, França também. Muito dificilmente Levi-Strauss não tenha lido Proudhon. Muito dificilmente. Né? E aí esse autor, eu não tenho aqui em mão, tem em algum lugar aí, né? É um trabalho que aponta essas relações. Então, a bricolagem, né, é uma ideia fecunda de Levi-Strauss, né, para falar do pensamento selvagem, né, da ciência do concreto, né, que é um conceito, eu acho, bastante atilado, né, para se dar conta da maneira como uma sociedade indígena, né, ou numa sociedade indígena, havia um pensamento abstrato, fino, tanto quanto de um cientista, de um engenheiro, né, na resolução de problemas e desafios, né, a partir daquilo que se encontrava ao alcance das mãos numa certa situação. Então, é, é, é bastante, como é que eu diria, é bastante
bastante. Tem sentido, né? Tem sentido pensar, né, essa influência de Proudhon ou de um Stirner no Levi-Strauss, né? Ele era um gigante, né, assim, em termos intelectuais. Levi-Strauss, né, ele fez a transdisciplinaridade, né, o pensamento dele era transdisciplinar, antes dos pós-estruturalistas, né? Ele, já era, né? Então ele lia muito, lia tudo e assim é difícil. Proudhon com certeza ele leu. É difícil que Stirner tenha escapado dele também, entendeu? Mas eles tinha isso, né? Dos caras não fazerem. Fizeram isso é uma decisão política, né? O banimento de autores do campo do anarquismo, né? Do pensamento social, né? E houve uma ação, por exemplo, no Brasil, e isso reflete fora do Brasil também, são um conjunto de intelectuais católicos, marxistas e liberais em não fazer a menor menção aos anarquistas. Né? E fazer com que, dentro de algumas gerações, esses autores não existissem mais, né? Na memória coletiva. Né? Então, hoje é que você tem algum estudo aqui ou ali de um ou outro pesquisador que indica, né? Mas o grosso das instituições, nossos colegas não têm a menor noção, né, de como a presença, né, e influência, né, do pensamento de anarquistas, como Stirner, Kropotkin, Bakunin, Proudhon, para pensar esses clássicos, né, de uma maneira geral, e no Brasil mesmo, a presença de figuras dos setores populares, né, como foram apagados. Né? Tem um bocado. Tem isso. Não é? Olha aí, as pessoas, olá, oi, sociedade autogerida. O leitor subversivo de hablar. Ele está dizendo aqui que para Gilles Félix, no Antiédipo, somos todos bricole, né? Somos todos bricole. Somos todos? Falando sobre bricole, da bricolagem. Aí eu vou fazer o cheque. Bricolagem, que está usando esse termo agora, as blogueirinhas, se apropriaram, as blogueirinhas. Ó, Rogério, aí eu vou mandar para tu o texto, ó. Tu vai gostar do texto. É bem disruptivo também. Eu consegui a câmera. Eita, depois de... Eita, foi mesmo, tu tá aqui. Vou botar tu para dentro. E tirar... Pronto. Ai, Rogério, está duplicado. Que eu... Eita, eu entendi. E agora tá sem áudio. Eu tirei ele sem áudio. Eu tenho que entrar de novo. Entra de novo. Então, sabe... porque ele vai botar o som. Sim, gente. Pronto. Ai, agora tá. Agora... Tá com o braço cansado. O povo. Oi. Ei, eu te chamei para a live, a gente nem combinou. Quando tu tiver, Karen, não, tá na minha hora, tu fala. Quando eu quiser eu o quê? vou me embora. Quando tu tiver assim, Karen, eu não posso mais ficar, não. Tu fala. Não, hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos aqui para limões e hermanas. Estamos aqui para nossa heresia. Tão ao gosto de nosso querido Stirner. Isso, né? Deixa eu só... Aí... Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Alguém, deixa eu ver isso aqui. Não, tem não. É porque eu tinha visto uma pergunta aqui, mas... Sim, aqui a amiga, Monique, ela tá começando a ler, sabe? Aí ela falou que leu um texto aqui, ó. Ah, não, esse é o outro. Perdi. Aí eu perdi, deixa quieto. Ela leu o Bakunin sobre a Primeira Internacional, aí disse que gostou bastante. Poxa, sumiu tua voz? Vocês estão me escutando? Você não está me escutando, não?
Deu uma sumida na voz e voltou agora. Ah, tá massa. Aí, e a questão da religião, assim, quais eram os. Até a gente já falou bastante, nem mais assim, vamos falar mais. A questão de como ele fazia esse enfrentamento, além de estar dentro do deboche, né? Dentro dos textos dele. Mas, assim, houve algum episódio, alguma coisa que tu lembra aí? Alguma fofoca histórica? Olha, eu. A partir de Stirner? É isso? Sim, é. Olha, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que é também algo não exposto, né? Uhum. Foi fundada em 1864. Né? 1864 em Londres. Proudhon morreu em 1865. Ele nasceu em 1809. Stirner nasceu em 1806, morreu. Não, 1806 nasce Proudhon, em 1809 nasce 56. Stirner. Né? Ao contrário. Né? É ao contrário. Ele nasce primeiro. Ele é mais velho. 1806 e morreu em 1856. É isso mesmo. É, isso. E Proudhon nasceu em 1809, morreu em 1865. Esse contexto, assim, a Europa, ali no século XIX, por mais que hoje nos pareça assim algo pavimentado o caminho, mas não, ali o efeito da Revolução Francesa estava a mil. Havia o efeito da Revolução Francesa, os efeitos da Revolução Industrial, a criação de um movimento operário, porque os trabalhadores indo para a cidade e criando grandes cidades, criaram também situações inusitadas que não havia. Né? Então, e dentro disso aí você tem alguns autores, né? Você pensar os protossocialistas, né? Fourier, Saint-Simon, né? Lá no comecinho mesmo, né? Que já procuravam encaminhar uma maneira de entender a nova feição da sociedade, né? As questões. Você tem aí, né? um terreno, né? E uma ambientação bastante efervescente e instável. Alguns lá, o pensamento conservador, de um de Bonneau, de um Joseph de Maistre, de um Carle, propondo mesmo voltar ao antigo regime, né? E alguns outros propondo radicalizar o projeto iluminista da Revolução Francesa e acabar com os governos, não só com a nobreza, né? E criar uma outra sociedade a partir de organizações dos produtores. Nesse meio aí, você tem os autores burgueses, Marx do Caime Weber, estão aí situados devidamente, que nem queriam voltar para o antigo regime, nem queriam radicalizar o projeto da Revolução Francesa. Né? Então, nada era bem arrumadinho, né? E estável. Né? Aí você tem um caldeamento de ideias, as ideias eram discutidas com a expansão da imprensa, o jornal era o meio. Né? E você tem aí nesse ponto, né, as condições para a difusão das ideias, de várias ideias. Né? Aí não se fica fora, né, um Stirner e um Proudhon. Proudhon, por exemplo, né, no século XIX, sociologia era a França, e na França era Proudhon, incontestavelmente. Apesar de hoje nós não termos esse conhecimento nem fazermos ideia nenhuma disso. Né? Isso só depõe contra os nossos estudos, né? E indica uma mais larga preguiça mental de problematizar aquilo que nos são apresentados como clássicos. Né? Porque o século XIX não era essa coisa assim. Então, quando a Associação Internacional dos Trabalhadores foi formada em 1864, ela foi formada a partir do quê? Ela foi formada a partir do pensamento de Marx? Não foi. Né? Ela foi formada a partir de pensamento que vinha mais do mundo operário. E Proudhon se situava aí com muita força. Ele, antes de ser tipógrafo, ele na juventude era vaqueiro, foi vaqueiro. O pai era
dono de um bar, a mãe trabalhava mais em casa, com as coisas de casa. Né? Ele era do setor das classes populares. Ganhou uma bolsa, ganhou vencendo um processo seletivo, e a partir daí deslanchou, entrou para o mundo da tipografia, era operário tipógrafo, né? E difundiu as ideias. Né? Então, olha só, 1871, o que é que acontece na França? A Comuna de Paris, vocês sabem muito bem. E a Comuna de Paris, de onde veio as ideias? Que, primeiro, não houve só em Paris essa comuna. Houve em várias cidades da França. E de onde veio essas ideias da comuna? Quem formula na França uma proposta de reorganização da sociedade em vez de grandes cidades, grandes conglomerados humanos, megalópolis enormes, ele propunha um modelo de agrupamento humano mais de acordo com a dimensão de uma vida pessoal, baseado numa federação agroindustrial. Então, seriam pequenos aglomerados humanos articulando o mundo do campo com o mundo da fábrica, porque, ao contrário do pensamento de Marx, essas duas realidades não estavam em confronto. Né? Elas podiam ser articuladas. Então, ele propunha, ali vem, né, a ideia de mutualidade, que Proudhon dá o seu pensamento propositivo, né, em que o trabalhador livre estaria associado livremente a um sindicato, que estaria também, ou numa associação, como quiser, estaria, por sua vez, também livremente ligada a uma federação, que estaria também ligada livremente a uma confederação. E esse modelo de pequenas cidades, né, findou plasmando em 1871 na Comuna de Paris. Né? Então, para se ter uma ideia. Então, a AIT, ao realizar vários congressos, né, depois de sua fundação, né, discutia várias questões ligadas à condição de vida do trabalhador, né, mas também à condição existencial mais ampla, a condição da mulher, da criança, a preocupação com a escola, com as artes, com o teatro, a conveniência ou não, por exemplo, de políticos se esmicuírem dentro do campo operário, e a ala autonomista, federalista, libertária recusou, né, achando nociva a ideia de políticos vinculados ao mundo operário, né, político se dizendo do trabalhador, operário. Eles achavam isso, né, uma excrescência que, na verdade, era contraproducente para o próprio projeto de emancipação dos trabalhadores. Então, tanto Stirner como Proudhon, como Bakunin, Élisée Reclus, né, e outros, né, Malatesta, inspiraram ali, fizeram uma discussão que foi sendo incrementada com outros autores, né, como Paul Robin na educação, Sebastian Faure, Jean Grave, né, e vários outros lá, ainda dentro da Europa. Quando chega no Brasil, essa discussão também toma uma forma particular aqui. Né? E aqui você não tem, como, por exemplo, dentro do pensamento marxista, né, uma segunda internacional, uma terceira internacional, uma quarta internacional, cada qual reivindicando a interpretação fiel e verdadeira dos textos canônicos. Não, você tem grupos que discutem a partir de sua existência, né, os desafios postos, e há polêmicas aí, há discussões, né, e, sobretudo, eles vão instaurando, eles vão criando já, né, a autogestão em seus grupos de convívio, né, a abolição da autoridade em seus grupos de convívio. A associação se juntavam para fazer um jornal, uma escola, um teatro, né, para expandir, né, pronto, a máxima do campo do anarquismo, né, de cada um conforme as suas forças, a cada um conforme as suas necessidades. Isso era posto em prática dentro dos grupos que apoiavam-se mutuamente, né, junto, olha, você tem gás para ir mais além, eu dou meu apoio. E se juntavam,
Por exemplo, tem um caso, tem até numa das revistas dos anos 90, Utopia, do Rio de Janeiro, né? O registro da existência de Diamantino Augusto. E lá na pequena nota diz: Diamantino Augusto nunca escreveu nada. Ele nunca fez nada assim, tipo texto escrito, mas foi um militante. Por quê? Ele, né, dava sua energia naquele campo que ele se sentia mais à vontade. Então, ele apoiava os companheiros, tanto financeiramente, que todos entravam, né, mas na divulgação, no debate, nas coisas. Mas ele era uma pessoa que nem escrevia, nem falava em comícios, nem nada, Diamantino Augusto. Ele, né, é um exemplo que ficou registrado, né, de uma multidão numerosa, sabe, de pessoas no Brasil, né, que criavam as suas associações sem esperar, né, um dia onde todos seremos livres, sem ficar com esse delírio cristão na cabeça de um dia seremos livres. Né? Um dia vamos para o paraíso. Um dia vem o paraíso. Né? Entender que minha vida é a minha vida, né? Que eu só existo uma vez. E que em mim, como diz Ferrer, né? Francisco Ferrer, no seu livro sobre a escola moderna, né? A gente quer um mundo que caiba vários mundos. E quer uma vida onde caibam várias vidas. Né? Então, caibam várias vidas, não só essa, assim, de minha, você e outro, mas em mim mesmo, eu sou vários. Né? Eu não sou um só. Né? Então, você tem esse conjunto de realizações que tiveram essa inspiração. Stirner está no meio, Proudhon, se for pensar assim, desde os clássicos. Né? Mas que no Brasil tomou um debate. Olha, Karina e demais pessoas. Né? Eu continuo, hoje mesmo eu fiz uma maratona de transcrição de artigos de jornais, que eu não paro. Né? Assim, descobrindo, sabe, como essas pessoas viviam a partir desses jornais. As pistas das maneiras de como as pessoas viviam, e já viviam assim como um guerreiro selvagem, sem pedir reciprocidade, sem ficar pedindo compensação e sem se cansar. Né? O guerreiro selvagem não se cansa. Né? A pessoa que se cansa, que quer um descanso, na verdade, ele está no mundo do cristianismo e quer o paraíso, e quer um jardim do Éden, onde ele estenda a mão e tome os frutos. Ele quer resolver tudo e pôr um fim às contradições, né? E pôr um fim à guerra. Né? Um guerreiro selvagem, né? Que vem do campo, né, desses escritos do pensamento selvagem, né? Não se coloca assim na existência. Né? É com a outra vibração, né? De uma antropofagia radical, sabe? E aí, assim, o risco, Karina e demais, né, assim, quando, se a gente não ficar bem atento, né, pode-se ler um Stirner e transformá-lo num receituário, pode-se ler a coisa mais libertária do mundo e engessá-la, né, e torná-la num catecismo. Né? Então, na verdade, em mim, por exemplo, o efeito de Stirner, né, foi eu ter mais noção, né, em termos do saber, né? Do grau e profundidade desse enrijecimento do pensamento e do sentimento que veio da cristandade. Né? E, a partir daí, né, me colocar de uma forma mais atenta para as coisas, mais cuidadosa, sabendo que tudo que acontece, todos os nossos encontros, são únicos e irrepetíveis. Né? Eu não tenho que me lamentar com Stirner de minha vacuidade, né? E de minha finitude. Né? Não me lamento. É se reconciliar com o conjunto da existência. Né? É estabelecer uma concepção que tem a ver, por exemplo, com ancestralidade. Né? E ancestralidade não é genealogia. Né? Ancestralidade é você saber, né, que até a sua permanência hoje, né, é devida a outras existências, né, de tua existência também se desdobra em outras, né, e reciprocamente, e assim por diante. Né. É saber dessa ondulação de nossas existências. Né, e tentar expandir isso para uma direção mais libertária. Né. Não é não? Sim. O papo. Ei, Rogério,
A gente está chegando em 2 horas de live, vem com a aguinha. Eita, é. Gente, eu vou deixar fixado aqui o Instagram do Rogério, que não tem canal no YouTube. Eu vou deixar fixado também o canal que a gente tem do Encontro de Ateus Diagnósticos da Paraíba, certo? Porque lá o Rogério fala um monte de coisa, tem um monte de palestra de Rogério, ele está lá. Eu também estou, mas ele fala mais. Vou deixar aqui nos comentários também, para vocês ir lá pesquisar. Aqui está dizendo, olha que o Subversivo falou assim, que tem o primeiro capítulo traduzido no livro Anarquistas Expropriadores e outros ensaios de Oswaldo Bayer, da editorial Adame. Eles disponibilizam. Aí ela está dizendo que... Aí eu acho que ele está só mostrando... Ele está falando... O comentário anterior, ele fala de... Antes, né? A influência de Stirner. É que tanto comentar, assim, foi muita coisa, ele falou, a pessoa fica feliz. Mas é isso mesmo. E outra coisa, sabe? Você está falando aí, né, que o autor mais libertário pode se tornar o mais autoritário, dependendo de como eu leio, de como eu levo essa prática, né? E um dos motivos para me trazer Stirner, e ler Stirner, conversar sobre Stirner, é justamente isso. Porque tem pessoas, né? Tu conhece, tu sabe o que é, Rogério, na tua vida, o que é o ANCAP, né? Tu sabe. O anarcocapitalista. Pronto, então. Aí eles estão dizendo que Stirner é ANCAP. Aí, para tirar qualquer dúvida que Stirner é ANCAP, aí eu disse, eu vou ler Stirner, vou chamar o Rogério, a gente vai começar a ver muito. E todo mundo vai ficar ciente que Stirner tem nada a ver com o capítulo. Pelo amor. Não, o ANCAP é uma excrescência, né? Assim, não tem... Nenhum historiador do anarquismo situa os ANCAPs, né? Eles são... Essa coisa que vem dos Estados Unidos, né? Que a gente está muito atravessado para uma onda cada vez maior, né? Conceitos como de apropriação cultural, empoderamento, lugar de fala, essas coisas vêm tudo de lá, né? Muito, 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 muito problemático. O ANCAP, como aquele que se diz anarco-marxista, são pessoas sem noção, que entram, na verdade, numa confusão de ideias, né? Não tem a menor sustentação. Como eu disse, anarquismo não é primo, variação, ou próximo ao marxismo, não. Apesar de ter havido anarquistas no Brasil e fora do Brasil que acenaram para Marx. Mas isso diz muito mais do acanhado entendimento de anarquismo dele do que propriamente do anarquismo. Né? Então, ANCAP, como anarco-marxista, é como assim, ateu evangélico. Né? É uma coisa que se destrói por si só. Não? Assim existe, né? Existe mulher machista, né? Tem uma discrepância, tem. Não é? Mas a gente vê que é uma derrapada braba, né? Não é não? Mas não tem a menor sustentação, né? É moído. Aí, gente, vai fazer 2 horas de live, onde eu tô. Vamos findar? Tu tem mais alguma coisa para falar sobre despedir aí da galera? Acho que ninguém tem mais. Assim, Tá. Diga. Peraí, só um minuto. Sociedade Autogerida aqui colocou, ó, conheço nossa comunidade no Discord. Vamos lá. Hoje não tem Discord, não, né, Rogério? Não. Não conheço, não. Eu não sei o que é isso. Não. Eu sou muito bronco ainda. Depois a gente. Depois tu me diz direitinho. Aí eu vou adicionar. Deixa a gente se encontrar. Aí tem essa comunidade, né, tem um monte de. Porque assim, é servidor, a galera está tentando fazer essa questão de autogerência, né, de servidores autogeridos, fazendo tipo um experimento de coletivo, de federação, de sociedade autogerida, né, dentro do Discord. É legal, é interessante. Agora sim, né, é aquela coisa, a gente tem que entender o que é autogestão, tem que entender o que é colaboração, tem que estar estudando sempre, né, por isso que pedagogia anarquista e educação libertária ou está junto ou não existe como ir para frente.
Não é isso? Agora é com você. Não, bem, quero dizer que foi muito bom vir aqui conversar contigo, né, sobre um assunto que me empolga, me entusiasma muito, né, essas questões relativas às ideias, né, a uma figura como Stirner, que me é muito caro, né, Uhum. e as desdobras foi muito bom, né, valeu o convite, Karina, pode contar comigo para outras Eu quero. conspirações, para outras Eu quero conspirações. falar contigo. Eu E quero falar também contigo depois. Né? certo, certo, Combinar sobre a imprensa anarquista, para a gente falar sobre imprensa. certo, certo. Isso. E a todo mundo que acompanhou por aqui, que levantou algumas questões, né, e colaborou com comentários, indicações. Por exemplo, eu nunca ouvi falar no Discord, não sei o que é, depois Karina vai me dizer aí direitinho, né, para eu me inteirar, né? Mas assim, gente, vejam, quem quiser ler Stirner, eu reforço só esse dado, né? Assim, primeiro, esqueçam assim os comentadores, Aí né, de esqueça. Stirner, esqueçam, tentem devorar antropofagicamente o Stirner, assim, sabendo que essas dicas, assim, né, enquanto a um conhecimento prévio, né, para poder até situá-lo. Né? Ele estava na Alemanha, num ambiente do puritanismo calvinista, né? Ele discutia também com essa ambiência, né? Então aparece muito dessa conversa, né? Em formato de uma linguagem, uma expressão retirada da Bíblia, né? E ele faz isso de maneira corrosiva, né? Corroindo essas ideias, né? Por exemplo, né? E também o pensamento indígena, né? Assim, na medida em que a gente tem familiaridade com o pensamento indígena, com a Bíblia e com aquilo que aconteceu dentro do anarquismo, também a gente vai aproveitando melhor o estilo. Não que, se você não tiver nenhum desses elementos, não, é, não, é, não deixe de ler. Né? Leia, mas assim, eu estou dizendo dos instrumentos, né, dos conhecimentos prévios que nos habilitam melhor, né, que nos instrumentalizam, né, em qualquer tarefa, né, qualquer tarefa, qualquer atividade, quanto mais bagagem você levar, né, mais acontece. Isso na filosofia e nesses estudos, né. Mas é algo também que a gente não cessa, né. Eu uma vez ou outra, eu pego o texto de novo, dou uma volta, dou uma lida novamente, né, e vamos caminhando juntos. É Spock. verdade. Você fazer isso não. Capitão Ei, Spock. Capitão Spock. ai, eu vou fazer assim. Gente. Ei, Rogério, obrigada por ter aceitado. Eu vou lhe aperrear mais vezes para você vir Não, aqui. também, tamo junto. Tá certo? É Tamo nóis. junto. Agradecer a galera que chegou junto, comentou, curtiu, compartilhou. Valeu, gente. Eu vou avisando pela comunidade, por aqui, por todo canto. Quando tiver mais alguma live, eu vou ver se consigo continuar fazendo todo domingo essas lives, sabe? Papo reto, assim, todo domingo e durante a semana, quando eu começo, aí as lives de leitura eu vou jogando. E ao vivo aqui no Instagram fazendo no domingo. Ai, qualquer coisa eu te chamo. Eu tava pensando em chamar uma galera depois, a gente conversar sobre a questão do ativismo ateísta, né? Porque, sabe, né? O moído é grande, o babado é forte. Aí eu vou te chamar de novo. E galera, valeu, é nóis, até mais. Um cheiro no olho, olhos. Tchau. Foi? Será que foi?